Olá, hoje eu tô aqui para falar do Diário da Glicemia, dia 6. Estamos firmes, seguindo nas nossas medições e nos nossos diários. Para quem não entendeu nada, para quem está chegando agora, eu convido a assistir os vídeos do dia 1, 2, 3, 4, 5, onde eu tô usando um sensor do Libre. Hoje não dá para mostrar, tô com o sensor no braço. E esse daqui é o medidor. Hoje foi um dia interessante. Hoje foi o dia onde eu resolvi testar o eritritol. Então, eu fiz a mesma coisa que eu fiz ontem com a estévia. Eu estava em jejum, tomei um café preto na mesma quantidade, adoçado com 2 colheres de chá de eritritol. Estava bem doce. Eu confesso que nunca tinha na vida tomado adoçado o café com eritritol. Foi bem interessante. Ele tem um poder adoçante interessante. A estévia com certeza é mais poderosa. Bom, eu tomei esse café a 1h20 da tarde. Eu estava em jejum ainda. Minha glicemia nesse momento estava 79, tá? Minha glicemia estava marcando 79. Tá aqui, ó. 79 aqui. E esse sinalzinho significa a minha anotação que eu tomei o café e ali o horário, tá? Bom. Olha que interessante. 20 minutos depois eu estava com 82. 1 hora depois eu estava com 83. Depois eu subi para 90. Baixei para 85, 90. 2 horas depois exatamente eu estava com 90. Então olha que interessante. O eritritol subiu a minha glicemia em 10 pontos. Se vocês estão acompanhando desde o dia do primeiro dia, vocês vão se recordar que 10 pontos é o que sobe a minha glicemia numa refeição inteira cetogênica ou low carb. Eu não gostei desse resultado. Em comparação com a estévia, que caiu 10 pontos, o eritritol subiu 10 pontos. Obviamente era uma quantidade grande de eritritol por porção, né? Mas de qualquer forma eu não esperava que subisse tanto. Então eu tô louco para experimentar o xilitol para ver que desgraça pode acontecer ou não. Se eu experimentar o xilitol e não for pior do que o eritritol, eu vou refazer com eritritol. Bom, minha glicemia ela subiu até às 16. Eu tomei o café às 13h20. Às 16h10 eu estava com 93 de glicose. Então, interessante, né? Aí, às 16h26, eu tomei um café puro, sem nada, sem adoçante, sem açúcar, sem nada, um café puro. E aí, a minha glicemia foi caindo. Claro, eu estava já há muitas horas em jejum, né? Mas não caiu muito. Caindo, que eu digo assim, número por número. Aí veio parar em 85. Às 20 horas, eu fui jantar. E aí foi um jantar de tirar a barriga da miséria. Uma sobrecoxa de frango, 2 linguiças, 3 fatias de mussarela e 2 ovos fritos no azeite. Um belo prato, mas foi minha única refeição do dia, tá? Aí olhem que interessante. Isso foi às 20h15. Eu estava com 89 de glicemia.
tá? 20,15, 89 de glicemia. Aí a glicemia baixou para 87, 79. Aí ela deu uma subidinha para 85, 87. Falei para vocês 20 horas, né? Às 23... vejam bem. Às 20 horas eu estava com 89. Comi esse jantar que eu mostrei para vocês. Às 23 horas, 3 horas depois, eu estava com 85. Então, tá ficando muito claro que as refeições que a gente chama de cetogênicas, que na verdade não são exatamente cetogênicas, não seria o termo certo, porque elas não são tão ricas em gordura, na verdade estão mais ricas em proteína, mas a minha ideia é tirar o máximo possível de carboidrato. Essas refeições, essa especificamente, ela não só não subiu nada na minha glicemia, como num período de 2 horas e agora há pouco que eu medi há 10 minutos, essa foi a minha última medição, 79. Então tá muito claro que um café adoçado com muito adoçante, no caso o eritritol hoje, elevou muito mais a minha glicemia do que aquele prato gigante de comida. Agora, eu tenho visto o seguinte. Primeiro, a minha glicemia tem se mantido baixa, porque se uma meta de uma pessoa normal seria 100 ou 90, a minha média está bem abaixo disso. Está sempre por volta entre 70 e 80, né? Então, picos esperados, picos não, né? Mas assim, aumentos de glicemia depois das refeições seria normal até 180, e eu nunca nem cheguei perto disso. Ingerindo açúcar eu cheguei em 140. Mas assim, uma coisa que está muito clara é que comida de verdade, frango, salada, carne, inclusive eu tenho testado que linguiça, embutidos, eu tenho testado mortadela, e vocês têm visto isso desde o primeiro dia. Eles não impactam, eles impactam a glicemia no máximo em 10 pontos, o que é muito pouco. O Dr. Souto fala muito, e que eu falo, deu uma caidinha e voltou. É uma coisa que o Dr. Souto fala muito e eu falo para os meus seguidores, e é uma coisa que eu acredito muito. Baixa glicemia, ou vamos dizer hipoglicemia, vamos falar o nome certo, não é sinônimo de estarmos com falta de carboidrato ou com falta de açúcar. Hipoglicemia é excesso de insulina andando no corpo. E está muito claro que eu não tenho esse problema. Graças a Deus eu não tenho mais. Eu convido vocês a assistirem os vídeos anteriores, né? 1, 2, 3, 4 e 5, é isso? Porque hoje é o 6, eu já estou ficando perdido. Eu vou contando para vocês diariamente o que acontece. Amanhã eu vou dar uma folga pro meu corpo, não vou experimentar nenhum adoçante desses que enfim, o xilitol seria o próximo, né? Então amanhã eu vou usar uma inocente, seria a palavra, uma sucralose. Tá? Então amanhã eu vou quebrar o meu jejum com cafezinho e sucralose. E vamos ver o que acontece com a minha glicemia. Tá? E aí na terça-feira a gente faz o xilitol. Tá sendo bem interessante a experiência. Eu sempre meço aqui na frente de vocês, né? Ouviram o barulhinho? 78. Para mim é uma glicemia bem boa, tá? 78. A última hora que eu comi foi às 8 da noite. São 1 da manhã. É 1 da manhã.
Então, eu acho bem positivo, né? A glicemia foi baixando, estabilizou, tá estável. E depois eu ainda vou ver algum médico para avaliar isso para mim, para dizer se tá bom, se não tá. Mas perto do que eu já medi no meu passado, eu tô achando bem excelente. Mas o objetivo não é ver o meu estado de saúde, não é essa a questão. A questão é ver o que eleva a glicemia, né? Então amanhã eu vou começar com um cafezinho, vamos ver, esperar um pouco para estabilizar, eu tenho que esperar até umas 2 horas. E daí vamos ver o que eu vou comer para mostrar para vocês os impactos, tá bom? É isso. Então, obrigado por quem estava aqui, obrigado por quem vai ver depois. Lembrando que isso é um estudo, uma experiência, uma experiência. Então, o que vale é o registro, né? De ficar aqui registrado. E com o tempo as pessoas vão vendo. E então, assim, só para um resumo, 2 coisas eu gostaria de resumir. Primeiro, estévia, além de não elevar a minha glicemia, baixou, o eritritol elevou, mas elevou mesmo tanto, difícil dizer, mas assim, ele elevou mais do que uma refeição cetogênica completa. Um simples cafezinho com 2 colheres de eritritol, bem doce, ele elevou mais a minha glicemia. Pode ser horário? Pode ser horário. Pode ser circunstância? Pode ser circunstância. Pode ser que nessa hora eu seja mais resistente à insulina? Pode ser que seja. Mas foi a mesma hora da estévia. E a estévia baixou e o eritritol subiu. Compensa até mais para frente se der repetir essa do eritritol. Mas, de qualquer forma, nas experiências que eu vi com os americanos, sempre sobe um pouquinho. Inclusive com o eritritol. Subir 10 pontos é muito pouco. O que eu digo para vocês, que me assusta um pouco, entre aspas, não é de assustar, mas me intriga, vamos dizer, é que uma dose de café tem o mesmo impacto de uma refeição, de um prataço, né? Mostrei para vocês, um pratão, 2 ovos com 3 fatias de mussarela derretida, com uma sobrecoxa de frango desossado e 2 linguiças, propositalmente sem verduras, para a gente ver, eu queria ver mesmo assim a proteína. E é muito interessante, né? Eu vou continuar medindo para ver se não acontece o fenômeno de neoglicogênese, que é quando a proteína é transformada em glicose. Eu sou leigo, não sei em quanto tempo isso acontece, se acontece, mas eu estou aqui monitorando e se acontecer, da minha glicemia começar a subir, eu estando sem comer nada, eu conto para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Você não faz parte subir, mas não faz parte subir, mas dentro de um contexto, já que faz, né? Assim, o que eu tô dizendo é que eu tomei o café preto em jejum, né? Ontem adoçado com estévia, hoje com eritritol. Com a estévia, num período de 2 horas, a minha glicemia baixou 10 pontos. E hoje com eritritol, num período de 2 horas, minha glicemia subiu 10 pontos, tá? E a minha glicemia tem subido 10 pontos quando eu faço refeições completas cetogênicas, né? Então, é isso que eu acho estranho, né? Obviamente, não é... Assim, o café estava bem doce, porque o meu combinado com vocês aqui comigo é da gente, de eu fazer o dulçor parecido, né? Então tem que estar bem doce o café para impactar mesmo, né? Então amanhã com a sucralose, eu odeio sucralose, assim, eu acho que deixa um gosto horroroso, mas eu vou deixar bem docinho para ter comparação com os outros, né? E daí na terça-feira eu vou fazer com o xilitol. É que xilitol me dá tanto desconforto gastrointestinal que eu tô evitando, né? Mas vai valer a pena em nome da ciência, em nome da low carb, em nome da boa alimentação. É isso. E assim, ontem e hoje
eu acordei nas mesmas condições. Então, assim, não foi dia que eu acordei estressado, eu acordei mais cedo. Não, normal, tá? Eu ando bem cansado, eu tô até meio rouco. Tem sido dias bem pesados, bem difíceis. Hoje eu falei, não vou gravar o vídeo, não vou gravar o vídeo. Eu falei, não, mas é um compromisso meu, porque daí amanhã eu já misturo com as coisas do dia e eu quero fazer isso bem certinho para que valha o esforço, né? Porque, gente, não é fácil. Assim, o aparelho, eu tenho que toda vez... Eu meço com o celular, né? Eu só meço com esse daqui quando eu tô falando com vocês, porque o celular tá transmitindo. Então toda vez eu tenho que vir procurar o negócio. 81. Tá vendo como ela oscila sempre um pouquinho? Você teve alguma baixa glicêmica? Não. Mesmo o primeiro dia que a glicemia estava mostrando 50 e poucos e tal, ainda era adaptação do aparelho, porque nunca mais voltou. Mas de forma nenhuma. Assim, como eu falei agora há pouco, né? Não existe falta de açúcar nem falta de carboidrato, né? Quando a gente tem hipoglicemia é excesso de insulina. Então, eu passei hoje, minha última refeição ontem... Gente, a minha última refeição ontem foi 3 horas da tarde. E eu só comi hoje às 8 horas da noite. Minha glicemia não baixou. Quer dizer, baixou, mas baixou super normal. Isso quer dizer que eu não tô com insulina sobrando, não tô com insulina dando sopa. E é por isso que eu não tô engordando, né? E eu tô muito feliz com isso. Assim, eu tô comprovando que... Porque, gente, e assim, pergunta pra mim se eu tava com fome. Tava com fome. Não é aquela fome de destruir. Tontura, de jeito nenhum. Mal-estar, de jeito nenhum. Moleza, de jeito nenhum. Não vou mentir. Eu tomei no meio da tarde, lá, quando eu tomei o segundo café, que minha glicemia foi baixando, eu tomei uma colher de sopa do C8, do Upgrade Energy, porque eu tava com medo de me dar alguma sonolência, enfim. Quando eu fico com jejum prolongado, eu tomo o óleo. E aconteceu uma coisa engraçada, eu vou contar para vocês a título de curiosidade. Minha mãe pediu um pouquinho também. A gente estava tomando café num copinho de isopor. Sabe aqueles copinhos de isopor térmicos? Eu tomei o meu direto na boca, um vidrinho que eu ando na bolsa, com sempre um pouco de MCT, porque ele ajuda a induzir a cetose, ele mantém o cérebro alimentado quando a gente está sem glicose, enfim, tem milhões de benefícios. O óleo não é o MCT normal, né? O Upgrade Energy, que é só o C8. Aí minha mãe, em vez dela botar direto na boca, ela resolveu botar no café dela. Ela mexeu o café, o isopor derreteu na hora, o copinho de isopor, exatamente na linha onde o MCT estava. Eu preciso descobrir como é que o MCT derrete isopor. Então, assim, não é à toa que ele bate na língua, engole, vai pro fígado, pum, vai direto pro cérebro, porque o negócio é muito mágico. O copo dela começou a vazar, a gente falou, gente, furou. Formou uma cinta de derretido em volta, justamente onde o MCT estava boiando no café. Gente, se alguém souber a explicação para isso, me conta, porque eu fiquei passado e amarrotado ao mesmo tempo. Deixo vocês com essa e é isso. Boa semana para nós. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Quem quiser, deixa comentário. Eu vou respondendo, tá bom?